Sim, os demônios são reais. E não são grandes e vermelhos e não têm pés de cabra. Levo no negócio de matar demônios há mais ou menos 15 anos. E isso me faz antiga para os estandares da indústria. Sou a que os novatos chamam de profissional da indústria. E também sou a que eles enviam para controlar os novatos que acabam de entrar neste mundo. Sou a intermediária de assassinos dos demônios, na qual sou uma mulher que ronda a casa dos 30. O meu maior desejo é me aposentar viva. Para vocês, isso pode ser um pouco estranho, mas na Odell, nenhum caçador se aposentou vivo nunca. E eu quero ser a primeira. Até imagino a Odell colocando um quadro na parede da indústria com uma foto minha na qual aparece escrito: a primeira aposentada da indústria. Não sou particularmente exigente com as pessoas que decidem trabalhar. Na maioria das vezes, só precisam uns quantos corpos quentes para manter os demônios afastados. E quem são eles? Vocês estarão se perguntando. Bom, sou um pouco como a versão oculta da polícia. Tem um grupo de agentes que vão para a oficina, preenchem fichas e quando são chamados saem para matar um grupo desagradável de habitantes do inferno. Fizemos algumas perguntas para certos demônios, pelo menos para os que podem falar, e isso é que eles são criaturas do inferno que normalmente têm um desagradável desejo de conseguir carne humana, ou cérebro, ou qualquer outra parte do corpo. Por exemplo, os reptantes gostam de pele humana, os destruidores gostam do coração. Todos dentro da sua categoria têm um aspecto diferente. Mas sempre tem uma parte do corpo humano que para eles é mais chamativa. Mas como tudo, eles também têm exceções. São os da classe que mais se importa com um pedaço exclusivo do corpo humano. Eles comem praticamente tudo, incluindo as almas. Assim que eles são um problema mais pequeno do que se pensa. Eu me encarrego principalmente dos que são da classe 3 e alguma que outra classe. Ontem eu me deparei com um tão forte que eu pensei que era um demônio da classe 4. Eles são incrivelmente raros, com talvez 1 ou 2 vagando pelo Brasil. O que os torna de classe 4 é o sistema para quem eu trabalho, o Departamento de Operações Ocultas e Ligações Demoníacas, normalmente abreviado como Odell. Para a classificação dos demônios, eles usam tamanho, inteligência e habilidades. Uma classe 1 pode ser tão grande como um cachorro e tão inteligente como um peixe. Mas o salto em cada turma é incrível. Uma classe 2 pode ser tão grande como um elefante, se não for particularmente inteligente. A classe 4 é quando as habilidades demoníacas começam a aparecer e é uma espécie realmente rara. Quase nunca nos enfrentamos a eles. Por volta da meia-noite recebi um telefonema. Sim, a gente trabalha pela noite. É a hora em que os demônios aparecem. Eu estava apresentando um relatório sobre um recente destroçador de carne com quem tive o prazer de lidar, quando meu telefone tocou. Peguei o telefone e ouvi a voz monótona da recepcionista do outro lado. Isso provavelmente significava que eu estava sendo enviada para a morte. No escritório onde eu trabalhava havia uma espécie de superstição, na qual, se uma secretária ligava para você, você estaria sendo enviado para a morte. Eu estava um pouco preocupada com a ideia de enfrentar um classe 2, especialmente uma que estava bem perto, sem que o meu parceiro estivesse comigo. O Alex era um rato bastardo, mas era um dos agentes mais competentes e experientes do nosso ramo. E quando havia um classe 2 por perto,
normalmente trabalhávamos juntos. Mas ele, esse dia, não estava em lado algum. Então, eu assumi que ele tinha bebido demais na noite anterior e decidiu faltar ao trabalho. Isso significava que por primeira vez eu teria que lidar com classe 2 sozinha. Desci as escadas antes de deixar o escritório dos trabalhadores mais experientes como eu. Os 2 primeiros andares eram compostos por trabalhadores que tinham acabado de se incorporar à nossa agência. Isto era necessário, dado a taxa de rotatividade muito elevada na maioria dos locais da Odell. No nosso ramo também tínhamos um demônio com um nome bem singular. Eram os tipos que o gabinete central consideravam tão perigosos que precisavam de um nome de código específico e condições de restrição. O nosso chamava-se Ige. Eu não tinha nem ideia do porquê tinha esse nome. Eu não estava alto o suficiente na cadeia de comando como para saber disso. Saí do edifício e me dirigi até o carro designado pela empresa. Um velho Toyota que às vezes me parecia mais perigoso que os demônios que eu cacei. Estava coberto de arranhões por toda a ação que já tinha sofrido, incluindo um recente confronto com um aviso de classe 3 que o deixou sem o espelho esquerdo. Também era possível que parte da tinta vermelha não fosse tinta. Dentro do carro havia um aparelho que usávamos para encontrar os demônios. Esse aparelho nos dava a localização atual, a categoria e a classe do demônio. Olhei para o aparelho e meu coração gelou. Vi que a categoria e a classe era de um quebrador de ossos de classe 4. Meu Deus, como isso era possível? Os da Odell tinham se equivocado e me disseram a classe errada. Como eu ia me enfrentar a um demônio de classe 4 sozinha? Quase sempre esses demônios tinham como ganchos, arpões ou garras muito afiadas, que poderiam deixar com inveja até o melhor açougueiro. Eram facilmente uma das categorias mais temidas para lidar. Eles gostavam de quebrar dedo das pessoas com frequência, enquanto a vítima ainda estava viva. O meu trabalho seria ir lá, dar uma boa olhada na realidade e enviar essa informação para o quartel-general. E depois morrer horrivelmente, enquanto o demônio tira a minha carne e depois come os meus ossos. A localização me levou até uma fábrica abandonada ao redor da cidade. Foi tão clichê que me senti tentada a acreditar que era uma elaboração da Odell para me pôr à prova e ver o valente que eu era. Há quase sempre algum barulho lá fora. Vento, grilos, pássaros, qualquer coisa. Mas, desta vez, não havia nada, nem um único sinal. O ar estava tão imóvel que parecia velho. Também significava que havia um demônio por perto. É um dos sinais de manifestações demoníacas que nos ensinam a reconhecer para cumprirmos corretamente o nosso dever. Dentro da minha cabeça, passa por cima a lista de verificação, para ter a certeza. Não há cheiro de enxofre que pode ser mau. O ar estava um pouco quente, a minha mente não estava turva, pelo menos isso era bom. O céu estava um pouco tingido de vermelho, e isso sim, era muito ruim. Todos os sinais apontavam para uma classe 4 e uma muito má. Provavelmente significava que ele tinha manifestado a sua capacidade e provavelmente começaria a procurar humanos nos próximos dias. Deixei sair um longo e sombrio suspiro. Provavelmente eu ia morrer, mas primeiro tinha que fazer a parte que todos os agentes odiavam.
procurar a maldita coisa. A morte chegaria no devido tempo, mas encontrar a maldita coisa vinha primeiro. Eu, mesmo com muito medo, comecei a reunir toda a minha equipagem. Como era um pouco pequeno, isso incluía utensílios de caça, espingardas e até uma lança. Todos estavam carregados com as munições sagradas necessárias para enfrentar um demônio. Além disso, tinha água benta e alguns artefatos sagrados. Todas essas coisas sagradas eram abençoadas por um membro da fé. Pensei um pouco e vi que o lugar mais provável para o demônio ter ido seria a velha fábrica. Não era uma regra estrita de demônios que sempre se encontrasse no lugar mais dramaticamente apropriado da área, mas isso era aplicado mais frequentemente do que qualquer agente queria admitir. Isto era especialmente verdade para demônios de classe alta, que eram espertos o suficientes para procurar áreas protegidas e escuras para fazer todos os seus experimentos demoníacos, como comer pele humana ou ossos nesse caso. Quase me senti triste ao pensar num pobre demônio de classe 4, vagando sem rumo num campo completamente aberto, sem lugar para realizar seus rituais de sangue. No entanto, a minha simpatia pelas criaturas não se estendeu o suficiente para isso. E honestamente, eu ainda estava incomodada pensando que eu provavelmente iria morrer naquela noite. Era algo para o qual todos os agentes estavam preparados. Normalmente enviavam agentes novatos para esse tipo de coisa, mas no caso de uma classe 4, pareciam que tinham a certeza de que se mandasse um novato, ele não sobreviveria. Eu voltei a repassar a minha lista mental e fui de caminho até a fábrica abandonada. Quando cheguei ali, o ambiente me envolveu. Havia uma escuridão ainda mais completa do que oferecia a noite. O brilho da lua não penetrou nos domínios do demônio. Até a mãe natureza tinha pouco peso na frente de uma criatura infernal. Estava mais consciente dos meus passos quando finalmente cheguei até a fábrica. Andei o suficiente para finalmente distinguir a icônica tinta vermelha enferrujada da maldita coisa. Senti que ia ficar surda cada vez que um dos meus pés estava em contato com o chão. Eu estava hiperconsciente da minha respiração. Até parecia um milagre que o demônio não tivesse saído para me despedaçar e libertar o meu esqueleto do fardo da minha carne. Enquanto a escuridão espessa criada pelas sombras da fábrica era inegavelmente escura. As mandíbulas enormes que constituíam a entrada da fábrica mais bem pareciam a entrada do próprio inferno. Era uma escuridão tão completa que nem a minha antorcha conseguia penetrar nela. Foi como olhar para uma poça de tinta e sentir como um último adeus a minha sempre fugaz vontade de viver. Entrei no covil do demônio. A fúria fervente contra o diabo por me causar este medo dominou-me. Eu queria matar aquele demônio naquele momento. A escuridão deu lugar a um clarão de luz que consumia tudo. Arrancou a escuridão da tinta, como a separação do mar vermelho. No centro daquela luz brilhante, eu podia distinguir a sua forma. Todos os meus medos foram manifestados. Uma pele vermelha e escamosa presa a um casaco preto em um corpo quadruplo. De cada um dos dedos de suas mãos longas e ósseas saíam ganchos. O demônio lembrou-me de um cão doente enquanto proferia um grito de dor. Olhou para longe da luz
e vi os olhos dele por primeira vez. Ele rosnou-me antes de abrir a mandíbula e voltei a ver os dentes pontiagudos dele. Antes de poder proferir o meu último grito, fui silenciada quando o demônio falou por primeira vez. Humano! Fiquei completamente paralisada. Ele tinha falado. Foi muito, muito pior do que qualquer morte imediata teria sido. Sim, é esperto o suficiente para falar. É esperto o suficiente para gostar de infligir dor. Eu tinha ouvido que alguns dos demônios da classe alta torturavam os membros sobreviventes durante dias, até os matarem. O humano, ele repetiu. Sua voz estava irritada. Me trouxe de volta à situação. O rosto do demônio se contorceu em um rosnado e eu quase podia sentir o suor caindo sobre mim enquanto ele me olhava. Como você se atreve a zombar de mim, humano? Senti seu olhar sobre mim, como de um servo na frente dos faróis de um caminhão. Fiquei muito atordoada com a minha própria idiotice e, para falar, optei pela única coisa que eu conseguia pensar. E como eu já tinha assumido que eu iria morrer naquela noite, decidi falar com ele. Perguntei como você ousa sentar aí coberto de sangue e falar comigo como se eu fosse a errada aqui? Você me chama de maldita humana insignificante. E não só é isso. Você provavelmente já pensou em me matar, não é? E você quer falar comigo sobre ousar fazer alguma coisa? Espere um segundo, pobre mortal. Você se atreve a se dirigir a mim? Eu não sou o que está sentado em uma fábrica assustada, esperando as pessoas aparecerem para que possa comer seus ossos. E que diabos é toda essa maldita merda de sociedade humana? Você está literalmente coberto de sangue. O demônio duvidou, olhou para baixo e viu que estava de fato coberto de sangue seco. Na maior parte do tempo, fiquei pensando sobre as 17 maneiras pelas quais eu provavelmente seria horrivelmente morta e comida. Fiquei um momento pensando nisso, até que aquele demônio começou a rir. Aquele som era incrivelmente estranho, vindo das cordas vocais de uma criatura mais desconcertante e parecida com um lobo. De repente, aquele demônio começou a rir, e eu, irritada, perguntei: "O que foi, diabo? O que você achou tão divertido?" Nesse momento, eu pensei em pegar a minha arma e atirar nele. Mas, ao invés disso, eu voltei a perguntar: "Você quer me dizer o que é tão engraçado? Por que você está dando risada de mim?" Sim, essas serão minhas últimas palavras. De repente o demônio exclamou: "Nenhuma vez, nenhuma só vez, em meus milhares de anos, um ser humano falou comigo tão astuciosamente." O demônio me olhou e bufou entre um ataque de risada. E antes de que eu pudesse pegar uma das minhas armas, reparei em que o humano que o demônio estava comendo tinha as botas do meu amigo Alex. Fiquei aterrorizada ao ver que o meu amigo estava ali, sendo comido por aquele maldito demônio. Eu me enfureci e comecei a gritar: "Maldito demônio! Podre você! Você é a coisa mais nojenta que eu vi na minha vida!" E antes de que eu pudesse seguir, ele me soltou um forte rugido e disse: "Ele me atacou primeiro. Ele veio até a minha casa e me atacou. Eu não admito que venham até a minha casa e tentem me matar.
Eu olhei surpresa para ele e disse: por que ele faria isso? O demônio então me olhou e disse: isso é porque ele se aposentava ontem e você hoje. A Odell, quando quer se livrar de caçadores velhos que ainda não morreram lutando com demônios, os mandam à procura de um demônio de classe 4, com a desculpa de que eles estão matando gente, quando em realidade eles estão tranquilos na sua casa. Você nunca se perguntou por que nunca se encontrou com um demônio de classe 4? Pois é, porque nós não matamos por prazer, só atacamos se nos atacam. Isso é coisa da Odell. Eles têm que manter o logo, ninguém sai vivo daqui. Por isso, quando alguém estava a ponto de se aposentar e ir embora, eles mandavam esse tipo de trabalho especial. Basicamente, consistiam em mandar eles para a morte e depois culpar os demônios. Quando o demônio acabou de falar isso, eu fiquei apavorada. Todo este tempo a Odell estava matando aos que iam se aposentar, só para seguir com a sua tradição de morte. E antes mesmo que eu pudesse abrir a boca para falar com o demônio, ele me pegou em braços e disse: eu trabalho para eles. Lembre-se, ninguém sai vivo daqui.